boa noite. Vamos à ordem dos trabalhos da 22ª reunião ordinária do primeiro período do primeiro ano da 20ª legislatura, em 1/7 de 2025. Vamos à nossa tradicional oração, na sequência hino nacional e depois hino de Matozinhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Como é bom viver em Matozinhos, cidade do nosso amanhã que virá. Matozinhos sempre hospitaleira, igual a ela não há. Em cada casa, rua, praça e avenida, Matozinhos sempre é tão querida, e a própria natureza em tudo não poupou beleza, enfim, para fazê-la assim. Ó, como é bom viver em Matozinhos, cidade do nosso amanhã que virá. Matozinhos sempre hospitaleira, igual a ela não há. Em cada casa, rua, praça e avenida, Matozinhos sempre é tão querida, e a própria natureza em tudo não poupou beleza, enfim, para fazê-la assim. Matozinhos, Matozinhos, cidade que aprendi a amar. Matozinhos, Matozinhos, como é bom aqui morar. Ouvir a banda tocar, o nosso povo cantar uma canção que diz que uma cidade que tem como padroeiro São Jesus só tem que ser feliz. Queremos Matozinhos sempre bela, quanto mais falamos nela, mais gostamos dela. Queremos Matozinhos sempre bela, quanto mais falamos nela, mais gostamos dela.
Deputado Mucambeiro. Abertura dos trabalhos, chamada dos vereadores. Passo a palavra ao secretário para que faça a chamada. Chamada de vereadores. André Barbosa Moreira. Baltazar Rei Maciel. Presente. Carlos Alberto de Souza, presente. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Presente. César Antônio Pereira. Presente. Emanuel Barbosa Sincero. Presente. Everton Luiz Diamantino de Souza. Presente. Flávio Diniz Vieira. Presente. Gerci Gonçalves do Carmo. Presente. Ildeu Lopes de Oliveira. José Miguel Dias Filho. Presente. José Raimundo Brandão Teixeira. Presente. Júlio César Souza Moreira. Presente. 10, 11 presentes. 2 opositores. Portanto, até o presente momento, nós temos 11 presentes e 2 ausentes. Portanto, havendo um número regimental, sob a proteção de Deus, declara aberta a 22ª reunião ordinária do primeiro período, do primeiro ano, da 20ª legislatura, em 1/7/2025. Aquele expediente conforme a previsão no artigo 139 do Regimento Interno. Leitura de ata. Ata da 6ª reunião extraordinária, realizada em 30/6/2025. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura. Leitura da ata. Abertura da ata. A ata de 6ª reunião extraordinária do primeiro período do primeiro ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Matosinhos. Realizada no dia 30 de junho do ano de 2025, às 16 horas, no local regimental, sobre a presidência do vereador Gerci Gonçalves do Carmo. Estiveram presentes os seguintes vereadores: André Barbosa Moreira, Baltazar Rei Maciel, Carlos Alberto de Souza, Carlos Henrique Santos de Oliveira, César Antônio Pereira, Everton Luiz Diamantino, Miguel Dias Filho, José Raimundo Brandão Teixeira, Júlio César Souza Moreira. Os vereadores André Barbosa Moreira e César Antônio Pereira participaram da reunião de forma remota. Ausente o vereador Emanuel Barbosa Sincero. Eu peço dispensa da leitura da íntegra da ata, levando em consideração que todos os vereadores têm ela no zero papel. Considerando os motivos apresentados, coloco sob deliberação do plenário a dispensa da íntegra da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, aprovada a dispensa da íntegra da leitura da ata da reunião extraordinária do 30/6/2025. Portanto, considerando a aprovação, declaro aprovada a ata da 6ª reunião extraordinária, artigo 135 e parágrafos. Leitura de correspondência. Não há grande expediência conforme previsão no artigo 140 do Regimento Interno. Apresentação de projeto. Projeto de lei número 2855 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 2479, de 7/7/2022,
e dá outras providências. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura. Leitura de apresentação de projeto. Projeto de lei número 2855 de 2025, que altera a lei municipal número 2479, de 7/7 de 2022 e dá outras providências. Exposição de motivos. O presente preposição tem por finalidade adequar a legislação municipal de diretrizes das políticas nacionais e estadual de turismo, especialmente no que se refere à observância das políticas nacional e estadual. Espera aí, pessoal. A presente proposição tem por finalidade adequar a legislação municipal às diretrizes das políticas nacionais e estadual de turismo, especialmente no que se refere à observância dos critérios exigidos para a habilitação ao ICMS Turismo, conforme estabelecido na Lei Estadual número 18.030 de 2009, no Decreto Estadual de número 48.108 de 2020, a Resolução SICUT de número 44 de 2021. As alterações propostas visam assegurar maior efetividade na gestão das ações voltadas ao fomento de turismo local, promovendo a reestruturação normativa necessária à implementação de políticas públicas mais eficientes, integradas e alinhadas com os princípios da descentralização, da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico social justo. Eu peço a dispensa da leitura do projeto na íntegra, levando em consideração que todos os vereadores têm acesso no Zero Papel e que vai ser disponibilizado também a partir de amanhã no site da Câmara. Considerando os motivos apresentados, coloco sob deliberação do plenário a dispensa da íntegra da leitura do projeto de lei número 2855 de 2025. Os vereadores que concordam com a dispensa da íntegra da leitura permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, aprovada a dispensa da íntegra da leitura do projeto de lei número 2855 de 2025. Tendo sido apresentado e distribuído aos vereadores, encaminho o projeto apresentado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente para emissão de parecer. Leitura de parecer. Parecer de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 2847 de 2025. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do parecer. Leitura de parecer. Ao projeto de lei de número 2847 de 2025. Objetivo: dispõe sobre a a apreensão de animais de médio e grande porte soltos nas vias e logradouros públicos do município de Matosinhos e da outras providências. Conclusão. A Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final manifesta quanto à constitucionalidade, legalidade, regimentalidade pela admissão da regularização, tramitação, bem com aprovação do projeto de lei de número 2847 de 2025. Portanto, perante o exposto, percebe-se que a tramitação da proposição poderá prosseguir para a fase de discussão e votação dentro da perfeita consonância com o ordenamento jurídico. Sala de reuniões, dia 27 de junho de 2025. Relator Flávio Diniz Vieira. Eu peço a dispensa da leitura da íntegra do parecer.
pelos mesmos motivos ao qual citado, por todos os vereadores já terem acesso a ele ao zero papel, e que vai estar no portal da transparência a partir de amanhã. Considerando os motivos apresentados, coloco sob deliberação do plenário a dispensa da íntegra do parecer relacionado ao projeto de lei complementar número 2847 de 2025. Os vereadores que concordam com a dispensa da íntegra da leitura permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, aprovada a dispensa da íntegra do parecer relacionado ao projeto de lei número 2847 de 2025. Vou pedir aqui novamente ao nosso secretário para que faça a chamada, tendo em vista a constatação do nobre colega doutor André. Chamada de vereador André Barbosa Moreira. Presente. Portanto, nesse momento, nós temos aí 12 presentes e uma ausência que a gente, infelizmente, até vamos aqui, né, tomara que seja bem. Me parece que, infelizmente, o Ildeu sofreu um acidente, né, então fica registrado, e essa Câmara aqui já fica aí torcendo para o seu pronto restabelecimento. Aproveitar aqui para a gente fazer um esclarecimento. Ontem nós recebemos algumas, parece que estava falando que estava havendo alguma questão do site, que estava fora do ar. Gente, não tinha nada de site fora no ar, ninguém mexeu. Se mexeu, não foi com autorização nem com conhecimento desse presidente dessa Câmara, tá? O chefe de gabinete testou hoje, está funcionando normalmente. Todas as manifestações que foram feitas estão lá, tudo normal, não tem nada disso. Então, assim, às vezes as pessoas falam, né, não sei se para ele não, de fato acontecendo, ou se apenas é para fazer algum tipo de discórdia, ou parecer que é aquilo. Aparentemente, está tudo normal no site da Câmara, sim. Apresentação de requerimentos e ou indicações, conforme previsão dos artigos 108, 109 e 140 do Regimento Interno. Coloco sob deliberação do plenário a dispensa da íntegra da leitura das justificativas dos requerimentos, indicações e ou moções apresentados. Os vereadores que concordam com a dispensa de leitura da justificativa permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, aprovada a dispensa da íntegra de leitura das justificativas, requerimentos, indicações e ou moções. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura dos requerimentos, indicações e ou moções. Leitura de requerimento de número 105 de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais, com os nossos melhores cumprimentos às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, vem por meio deste requerer o que segue. Dilação de prazo por 15 dias para a emissão de parecer referente aos projetos PL 2849 de 2025 e PL 2851 de 2025. Requerimento de número 106 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, José Miguel Dias Filhos, vereador do MDB, que abaixo subscreve, vem requerer nos termos regimentais que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte requerimento. Venho por meio deste solicitar ao Executivo que seja feita a poda das árvores, localizado no bairro Floresta, Rua Expedicionário Raimundo Nogueira, ponto de referência, Praça Santa Luzia e Campo do Botafogo.
Requerimento de número 108 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Ideu Lopes de Oliveira, o vereador que abaixo subscreve, vem requerer nos termos regimentais que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte requerimento. Requeiro ao setor executivo o seguinte requerimento. Possibilidade de caminhão-pipa para molhada das ruas de terra no bairro São José, mais precisamente nas proximidades da rua Carlos Roberto, número 43, antiga Rua 7. Requerimento de número 109 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Ideu Lopes de Oliveira, vereador que abaixo subscreve, vem requerer, nos termos regimentais, que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte requerimento. Instalação de quebra-molas e placas de parada obrigatória nos cruzamentos da rua Barbacena com Rio Grande do Sul e Barbacena com Rio Grande do Norte, ambas no bairro Bom Jesus. Indicação de vereador número 290 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. O vereador que abaixo subscreve vem requerer nos termos regimentais que seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação. Indico ao Poder Executivo que seja realizado com urgência a limpeza da rua Frederico Jacob, localizado no bairro Estação. Everton Luiz Diamantino de Souza, vereador. Indicação de vereador número 291 de 2025. Exemo, senhor presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o vereador que a esta subscreve no uso das suas atribuições legais, indica ao executivo, senhor prefeito municipal, que por meio da secretaria competente seja realizado a pavimentação da rua Montes Claros, no bairro Bom Jesus. Júlio César Souza Moreira, vereador. Indicação de vereador, número 292 de 2025. Exemo, senhor presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. O vereador que a esta subscreve, no uso das suas atribuições legais, indica ao Poder Executivo Municipal que, por meio da secretaria competente, seja realizado a instalação de placas de sinalização no cruzamento das ruas Pedro Leopoldo com Rio Grande do Norte, no bairro Bom Jesus 2. Vereador Júlio César Souza Moreira. Indicação de vereador número 293 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. O vereador Carlos Henrique Santos de Oliveira, no uso das suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine às secretarias competentes a realização das seguintes medidas na rua Santa Catarina, no bairro Nossa Senhora de Fátima, visando a melhoria da segurança viária e a organização do tráfego. Situação de segurança e risco de acidente na rua Santa Catarina, especialmente no início e final do seu trecho, em declive, devido à frequente parada de carretas no local que compromete a visibilidade e a segurança que quem trafega pela via. Não, beleza. A necessidade de otimizar a segurança e mobilidade para pedestres e veículos, considerando o fluxo e as características geográficas das ruas, buscando soluções que organizem o espaço público e minimizem potenciais conflitos no trânsito. Sugestões de melhoria. Sugiro a realização de um estudo técnico para a instalação de um ponto de ônibus adequado na rua Santa Catarina, em local que ofereça segurança aos usuários e melhore a organização do fluxo de veículos,
acompanhando a sinalização clara para pedestre e motorista. Organização do estacionamento, tráfego. Recomendo que, em conjunto com a instalação de ponto de ônibus, sejam avaliadas e implementadas medidas para orientar e organizar o estacionamento e o fluxo de ônibus. Sejam avaliadas e implementadas medidas para orientar e organizar o estacionamento e o fluxo de veículos de grande porte na área, visando a segurança de todos sem prejudicar a atividade dos motoristas de descarreto. Indicação de vereador número 294 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Ideu Lopes de Oliveira, vereador que abaixo subscreve, vem requerer nos termos regimentais que seja enviada ao Poder Executivo a seguinte indicação: instalação de ponto de ônibus com abrigo às margens da rodovia 424, em frente ao posto de gasolina na entrada do bairro São Miguel. Indicação de vereador número 295 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. O vereador Carlos Henrique Santos de Oliveira, que no uso de suas atribuições indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine as secretarias competentes a realização das seguintes medidas no bairro São Sebastião, especificamente que é a área atrás da Lucena e suas proximidades. Senhores, cuidado com o microfone. E suas proximidades visando a segurança dos pedestres. Considerando a precária visibilidade das faixas de pedestre e a ausência em alguns pontos atrás da Lucena, causando desrespeito de condutores de alto risco aos pedestres. A necessidade urgente de garantir a segurança na travessia de pedestres que sofrem com a falta de sinalização adequada para sua proteção no trânsito. Sugestão de melhoria. Repintura e implantação de faixas. Sugiro a repintura das faixas de pedestre apagadas e a implantação de novas sinalizações em pontos estratégicos das regiões. Ações de conscientização. Recomendo que a melhoria da sinalização seja acompanhada de campanhas de conscientização para motoristas e pedestres sobre a importância do respeito às normas de trânsito. Indicação de vereador número 296 de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Ideu Lopes de Oliveira, vereador que abaixo subscreve, vem requerer nos termos regimentais que seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação: conserto das placas de indicação de trânsito no âmbito municipal. Encerrada a parte de indicações, nos termos do inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 109 do Regimento Interno, consulte se algum vereador deseja apresentar moção verbal ou justificar moção já protocolada. Com a palavra, Carlos Henrique, vereador Cacá. Senhor presidente, a minha moção, e na verdade, eu sou muito criterioso nessa parte, e se a gente for analisar, me permite, em primeiro lugar, gostaria de solicitar, fazer a moção de onde estou. Fique à vontade. Gostaria de cumprimentá-lo, juntamente a todos aqui presentes, e assim faço também a cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais. E entre tudo, senhor presidente, como estava falando anteriormente, as minhas moções, eu não sou de forma nenhuma eu acredito que esse mecanismo de moção, ele tem que ser bem criterioso a ser utilizado. É uma ferramenta, sim, a congratular, principalmente eu vejo mais do lado de congratular, ao ponto de vista de ações que são benéficas para o município. Porém, acontece, nesses últimos dias eu tenho visto
indiferentemente posições, indiferentemente lados, eu gostaria de colocar aqui um anseio para a população, o anseio de discutir com a comunidade, apresentar novas propostas, com todo o respeito à democracia, e eu vejo que a comunidade abraçou essa causa mediante também um anseio da então Paula Renata Alves de Souza. Eu vi isso, indiferentemente o ponto de vista, o diálogo e aproximar a Câmara da comunidade, isso é muito importante. Eu vejo com esses bons olhos, sabe? Eu acredito que a gente tem que fazer isso para que a Casa de Leis sejam realmente a casa do povo, a gente poder discutir, a gente poder colocar. É claro que tem vezes que uma posição de um em relação ao seu voto, a sua decisão vai ser contrária, mas indiferentemente trazer esse diálogo, isso é muito importante. E ela apresentou isso nos últimos dias. O que eu venho trazer é essa atenção para que nós possamos incentivar mais também a população a estar presente dentro da Casa de Leis, estar presente aqui com os vereadores para que nós possamos tomar devidas atenções e tomar devido rumo da nossa cidade, colocar sim no barquinho ideal, no rumo ideal, na bússola ideal, para seguirmos concretizando o melhor para a nossa cidade de Matosinhos. Sem mais para o momento, são só essas. Muito bem, vereador. Mais alguma moção? Consulte se algum vereador deseja apresentar a complementação da sua justificativa, na verdade, justificativa, né? Já que a gente não está lendo a justificativa mais, conforme disposto nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno. Com a palavra, vereador Carlos Henrique, vereador Cacá. Se me permite fazer do local onde estou, presidente? Fique à vontade. São apenas 2 indicações, e essa vem de caráter muito importante, presidente. Eu apresento uma necessidade em caráter de urgência, visando, então, uma atenção a todos que trafegam, sendo eles pedestres, como também a comunidade, aos que estão se locomovendo através de veículos, e na região, então, do bairro São Sebastião. Atrás, então, mais preciso, atrás da Lucena. Visto que ali, presidente, está passando por uma situação de modificação de trânsito, né? Nós estamos falando também que tem a nova rotatória sendo criada ali, porém, acontece, a sinalização apresenta uma necessidade de repintura e também outras faixas de pedestre. Tem pessoas que estão sendo, no caso, sendo atrapalhadas até mesmo no tráfego, né? A atravessar aquela via. Então, eu peço sim que possa ser resolvido esse problema mediante o estudo que está sendo feito, mas não sei qual ponto de análise que ainda está aquela rotatória, mas apresenta-se uma necessidade de colocarmos a via de tráfego para a faixa de pedestres e também informar com melhor precisão a travessia e também o tráfego de veículos condutores ali. Outra situação, presidente, aí eu trago também fotos para mencionar em relação à Rua Santa Catarina, se possível, Diógenes. Conhecido também, né? Ali é o final da Rua O, do bairro São Miguel, com o encontro a General Orlando Torres, né, e findando ali. Aí o que acontece? Nessa determinada localidade há uma situação em que as carretas vêm, param naquela determinada localidade. O veículo que desce em alta velocidade, né, do morro, então, ali ao bairro São Miguel, né, vem com alta velocidade. Eu tinha solicitado na legislatura anterior uma possibilidade de colocar quebra-mola, não foi possível. Mas o que acontece? Nessa determinada situação, apresenta-se uma possibilidade de faixa de pedestre, sendo ela elevada, e também uma possibilidade também de colocar nesse mesmo local onde que as carretas estão ali, um ponto de ônibus. Lembrando que a distância do ponto de ônibus lá no bairro São Miguel, e posteriormente vai dar quase em frente à pracinha, tendo então que locomover a uma distância muito grande,
e, se possível, ser contemplado por essa necessidade. Desde já, os munícipes dessa região agradecem. Sem mais para o momento, muito obrigado. Muito bem, vereador. Mais ninguém, então vamos avançar. Coloque em votação em bloco os requerimentos dados para deliberação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão ou se manifestem, por favor. Portanto, declaro aprovados os requerimentos e as indicações e determino seus respectivos encaminhamentos. Justificativa de ausência, justificativa do vereador Emanuel Barbosa Sincero, referente à ausência na 6ª reunião extraordinária, realizada em 30/6/2025. Passa a palavra ao secretário para que faça a leitura. Comunicação interna, Gabinete do Vereador Emanuel Barbosa Sincero, 2025. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Gessi Gonçalves do Carmo, ao setor de diretoria legislativa. Com os meus cumprimentos, encaminho a justificativa de ausência referente à 6ª reunião extraordinária realizada em 30/6/2025. Informo que recebi a convocação da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública para me apresentar na unidade de internação provisória da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, conforme poderá ser comprovado em documentação em anexo atenciosamente, Emanuel Barbosa Sincero, vereador, primeiro secretário. Os anexos se encontram aqui, tá, pessoal? Tá, assim, a exemplo do que a gente faz com relatório médico, a gente não vai ficar lendo coisa, ainda mais que se trata de um órgão de segurança. A gente não vai ficar lendo, mas está ali a justificativa, a convocação do direitinho. Nesse sentido, coloco sob deliberação do plenário a justificativa de ausência apresentada pelo vereador Emanuel Barbosa Sincero. Os vereadores que concordam com a justificativa permaneçam como estão ou se manifestem. Portanto, aprovada a justificativa de ausência apresentada pelo vereador Emanuel Barbosa Sincero. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu gostaria aqui de agradecer a presença da Guarda Municipal, que prontamente atendeu o nosso pedido. Obrigado pela parceria de sempre. Ordem do dia, artigo 140 do Regimento Interno. Antes de eu passar para a ordem do dia, eu vou só explicar aqui, gente, para que não haja qualquer dúvida. Também várias falácias em grupos de WhatsApp, né, que nós recebemos aqui um ofício da Assembleia Legislativa mencionando sobre TCE ter embargado. Nós não recebemos nenhum ofício da Assembleia Legislativa, menos ainda do TCE. O que nós recebemos aqui foi um ofício da deputada Beatriz Cerqueira informando sobre uma demanda que ela fez ao TCE e que, segundo ela, o governador não tinha respondido e, segundo consta lá, salvo engano, o relator deu mais um prazo para que o governo respondesse. Então, nós não temos nenhum documento oficial que impeça de nós colocarmos aqui em ordem do dia, né, em segunda discussão, o projeto de lei número 2852 de 2025. Portanto, em segunda discussão, o projeto de lei 2852 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a absorção de matrículas do ensino fundamental na rede estadual de ensino de Minas Gerais, pelo município de Matosinhos, no âmbito do projeto Mãos Dadas e dá outras providências. Coloco o PL número 2852 de 2025 em discussão. Desculpa, o Manuel chegou que nem vi. Eu peço ao secretário substituto que faça a chamada. Emanuel Barbosa Sincero. Presente. Só para lembrar que o Manuel já estava participando de link, tá, gente? Então, é só questão de compromisso mesmo. Veio a tempo. Parabéns, Manuel. Então, vamos lá. Nós estamos em segunda discussão. A discussão do PL número 2852 de 2025. Ninguém vai discutir?
Bonove. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, por favor. Boa noite a todos. Na pessoa do pastor Geraldo Moura, eu cumprimento todos os que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aos nossos assessores, funcionários dessa Casa Legislativa. Eu agradeço a participação de vocês. É muito importante que o diálogo e o debate ele possa, de fato, fazer-se presente nessa casa. Senhor presidente, ontem na primeira votação, né, do projeto 2852, eu fiquei muito atento às falas dos vereadores, porque é uma pauta polêmica que gera uma discussão imensa em todo o estado de Minas, nós temos acompanhado isso. Parabenizo aqui também e agradeço a presença dos representantes do sindicato que estão aqui, isso fortalece cada vez mais o debate. Eu vou aproveitar desses minutos que são garantidos ao vereador, antes de tudo como papel de vereador, mas sobretudo como professor que sou. 23 anos de profissão, então eu tenho convicção daquilo que eu estou tomando a decisão, e o meu lugar de fala, a minha experiência, a minha trajetória, que eu não irei rasgá-la em nenhum momento por uma falta de debate, muitas vezes, diretamente com a minha pessoa. Eu não sou de debater em grupos de WhatsApp, às vezes alguns grupos, eu estou em um só da municipalização, que é até do Valdemar, que não é pauta de hoje, mas eu prefiro o presencial, o poder dialogar, o ouvir, o aprender, o compreender, mas a gente também tem que ser respeitado em todos os cenários da nossa vida enquanto cidadania. Eu acho estranho falar de cidadania, de participação, de diálogo em ataques em Facebook. Então, eu não me presto a este papel e é o direito que me cabe. Em relação ao projeto, eu queria dizer aos senhores que todo o processo que eu acompanhei, que eu fui convidado pelo Executivo, o processo democrático, tanto quando se tratava, porque o projeto chegou nesta casa, tinha aqui o representante do Sindiúti, juntamente com o prefeito, todos os vereadores foram convocados, apenas um não estava presente, e foi apresentada uma proposta do governo, onde eu conheci de fato, e ali eu precisava estudar, como educador que sou, estudar a matéria, estudar esse projeto. Então nós vimos, existia uma proposta do município, do Executivo, em 2 escolas para serem municipalizadas. A Escola Valdemar Pezzini e a Escola Estadual Felício Fernandes. Nos encontros que participei com os professores do Valdemar, com os pais do Valdemar, em reunião que o presidente da Câmara também estava representando a Câmara Legislativa, eu fui como representante, como presidente da Comissão de Educação, onde, no atual momento, faço parte como presidente. Então, todo o processo de debate foi muito importante, e aproveito até a moção, peço licença, a parte que é o vereador Cacá, a Paula esteve presente também em todos esses momentos e conseguiu organizar a comunidade escolar para o debate. Então, a gente tem que reconhecer. Faça necessário ressaltar que a principal questão em relação ao meu entendimento técnico, enquanto pedagogo que sou, enquanto professor que sou, e especialista em gestão educacional, é muito estrutural em relação à Escola Felícia. Nós percebemos que eram 2 escolas, cada uma distinta, logicamente, nós estamos falando de espaços diferentes, comunidades diferentes, escola é escola, mas nós sabemos que o espaço ele é condicionante. E aí, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar os professores dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, da Escola Felícia Fernandes Campos. O que está em debate aqui não é o pedagógico desses professores, porque senão essa casa, temos que ter muito cuidado, porque senão fica parecendo que a nossa fala é contra os professores. Perdão. E eu não poderia permitir nenhum tipo de comentário em relação àqueles professores. São professores que hoje estão atuando no Estado, muitos deles trabalham também na rede municipal, em redes particulares, e trabalham demasiadamente para uma educação de qualidade. Então, a pauta não são os professores.
porque senão fica parecendo que o problema que nós observamos do Felícia, ele está ligado ao pedagógico, e não é. Né? Ele é muito mais estrutural. Então, eu estive presente para conhecer a realidade do Felícia, porque antes de falar de um assunto, eu preciso conhecer esse assunto. Então, estive conhecendo as estruturas do colégio, e aí sim é um problema do Estado. Né? Infelizmente, muitas vezes a escola é considerada o depósito de crianças, e eu tenho lá uma centena de crianças de 6 anos, 7, 8, 9 anos, convivendo diuturnamente com o ensino médio, que tem em torno de 90 adolescentes, 16 aos 17 anos. Para muitos, isso não é uma preocupação, mas sim, é uma preocupação para nós educadores. A maior questão que nós percebemos é a necessidade dessa melhoria do espaço físico. O processo de ensino-aprendizagem ele está ligado também ao espaço que nós oferecemos a essas crianças, ao espaço e condições que nós oferecemos aos professores. É notório para nós, educadores, que estamos agora nessa casa e assistindo via as redes sociais, que a educação nunca foi, de fato, pauta essencial de nenhum governo, infelizmente, nesse país. Nós somos empurrados. Nós temos a responsabilidade de formar todas as profissões que aqui estão, mas os nossos direitos, muitas vezes, não são garantidos pelas leis. E quando chegou a pauta da municipalização, estando com o superintendente na reunião com os vereadores que aqui estavam presentes, a primeira pergunta que eu fiz foi em relação à segurança dos servidores. É a minha primeira pergunta, porque são meus colegas de trabalho, são pessoas que eu conheço há muitos anos, amigos especiais da minha própria vida. Então, eu não poderia, de forma alguma, votar em um projeto que não houvesse a oportunidade de haver debate, de haver estudo técnico e de ouvir essas pessoas. Então, eu fiz uma solicitação ao Poder Executivo, eu estou aqui, é um documento que já está no Zero Papel aqui nessa casa, é de conhecimento público, qualquer um pode ter acesso. Eu solicitei ao Executivo a previsão de uma reunião com os pais e com a comunidade escolar do Felícia. Fui atendido, foi protocolado via Zero Papel, recebi a resposta do meu ofício, onde eu solicitei a convocação dos pais e dos professores para a participação do debate. Então, foi solicitado no dia 30 de maio a escola, né, a gestão da escola, para que pudesse convidar a comunidade de Mucambeiro, pais e professores. A primeira reunião foi com os professores, a segunda reunião foram com os pais. Então, no dia 26, semana passada, ocorreu essa reunião, eu participei, primeiro momento com os professores, lembrando que, pela assinatura aqui do termo de ata, nós tivemos 12 professores participantes. São 5 professores efetivos e 5 professores contratados dos anos iniciais. Então, nós tivemos uma participação de 12 professores. E também recebi a cópia da ata do Executivo, a reunião foi também gravada. Com os pais, nós tivemos a presença de 17 pais, né, 17 famílias, que estavam lá representando. Poderia ser um número muito maior, né, gente? Porque o tema é um tema muito complexo. Mas, enfim, quem estava lá teve o direito de debater, de fazer suas colocações. Nós ouvimos os professores e que colocaram muito essa preocupação com a logística do lugar, com a falta de estrutura, com a falta de investimento do Estado. A gente sabe que é um problema sério. E a ideia do prefeito, do Executivo, que é de construir uma nova escola, uma escola que possa atender às demandas dessa modalidade educativa com mais qualidade. Lá não tem nenhum parquinho, que parece ser coisa boba para alguns, mas não tem. Então, a estrutura. Quando nós ouvimos os professores, foi o primeiro momento, e depois nós ouvimos, né, participei da reunião também com os pais. E aí, gente, foi onde realmente a minha decisão técnica ela se fez mais presente. Porque nós, ouvindo os pais, a demanda daquela comunidade, pedindo de fato
que nós pudéssemos dar a possibilidade dessas crianças. Eu não esqueço da fala da primeira mãe, e que ela citou, eu tenho uma filha no ensino médio e eu tenho uma filha nos anos iniciais, e não está dando certo. Então, isso mexeu muito com o professor Everton e, sobretudo, com a decisão que eu tomarei hoje com o meu voto. Não tenho nenhuma preocupação de ter voto. Eu acho que o Estado Democrático de Direito ele permite, né, as diversas opiniões, mas eu tenho uma grande esperança e uma certeza no coração que amanhã nós iremos colher aí, se Deus quiser, frutos dessa decisão, sobretudo porque ficou claro do Executivo que, sendo aprovado esse projeto hoje, porque o projeto, na verdade, ele dá permissão para que o prefeito possa começar a negociação com o Estado, que nem ocorreu de fato por um todo. E aí sim ficou, ontem o prefeito colocou isso para todos os vereadores, chamar todos os vereadores novamente, e antes de assinatura de qualquer termo de compromisso, nós exigimos que a comunidade seja ouvida, que a comunidade possa ter acesso a essa documentação, que nós possamos ter detalhadamente conhecimento do que poderá ser a municipalização. Né? A negociação, agora ela ganha, se for votado o projeto, ela vai ganhar corpo. Eu fico triste apenas com uma situação, porque ter os representantes do sindicato aqui, eu acho que é força para nós professores. Aí eu estou falando como professor. Que pena que nos grupos de WhatsApp, que nas redes sociais, foi falado tanto de falta de diálogo, e eu não fui, como vereador dessa casa, procurado pela representação, pelo representante legal do sindicato aqui de Matosinhos. O diálogo é uma via única. Eu não faço debate por WhatsApp, mas eu nunca me neguei a ouvir nenhum cidadão dessa cidade. Meu gabinete está aberto, eu estou aqui disposto e estou preparado para debater qualquer assunto. Mas eu não fui procurado, sindicato. Eu não fui procurado. Como professor, isso me assusta muito. Muito. E eu deixo aqui, porque hoje meu coração está leve. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador Everton. Eu vou passar para os senhores, mas eu vou antes aqui, muito brevemente, conforme bem dito pelo Everton, a primeira coisa que eu perguntei ao Marcos, ontem o Marcos esteve comigo na minha sala, perguntei ao Marcos se eu conheço a senhora Fernanda. Conheço. Quem é ela? Salvo engano, ele falou que é diretora do sindicato, ou representa o sindicato aqui. Pois é, ela participou, isso eu posso provar que eu participei junto com ela. Ela, a senhora Paula, aqui em Parabéns também, tem uma articulação muito grande. Nós ficamos mais de 3 horas no gabinete do prefeito. Aí eu perguntei ao senhor Marcos, mas ela falou que o senhor que teve, não, ela não me contou, ela não falou comigo que teve essas audiências. Eu falei, mas aí então é coisa errada. Aí eu expliquei para o senhor Marcos sobre a situação do Felícia. E falei com ele assim, mas o senhor conhece a realidade do Felícia? Aí expliquei para ele, né, a questão de estrutural, que tem alunos misturados com crianças. Aí quando termina aqui a sessão, o que eu vejo lá fora? Eu vejo um vídeo onde o Marcos, né, nós estávamos lá, eu e minha procuradora, se eu estiver mentindo, eu te autorizo o senhor falar, o senhor falou que apontou como única e exclusivamente que o banheiro de criança está junto com o excluído. Não, eu apontei para o senhor inúmeras diferenças, por que o pessoal lá queria. Aí o senhor sai lá fora falando que está tudo articulado, falando que estava... Isso, Sueli, eu gosto que você mete a raiva quando você é franco, Eu gosto que a pessoa fala o que é. Por isso que eu não gosto de conversar sozinho com ninguém. Uma pena não ter chamado uma outra pessoa lá, mas como foi muito rápido, né? Eu até brinquei lá com uma das sindicalistas, falei assim, olha, se eu escolho uma mulher para casar, mesmo que a minha família não gosta, o problema é meu. Gente, se o povo de Capim Branco quer a municipalização, eu seria um covarde se eu votasse contra. Assim como eu seria um covarde, um hipócrita, se eu votasse a favor da municipalização, sendo que o Valdemar, tecnicamente, demonstrou que não é cabível. Agora, eu fico, de fato, me perguntando, por que eu vou cuidar da saúde do vizinho? Da saúde que eu falo, a saúde até é problema meu. Por que eu vou ver se a grama do vizinho está melhor caminho? Isso para a gente não interessa. Ah, mas tem a questão da rede, tá, tudo bem. Pode ter, eu concordo com todos vocês. Agora, distorcer os fatos. O próprio Marcos, ele se mostrou a favor quando eu falei assim, Marcos, lá precisa construir uma escola. Ele falou, realmente, nesse caso precisa mesmo. Aí ele falou só assim, a única condição, por que o prefeito não arca com essa construção
e sem pegar o mãos dadas. Então o problema é as mãos dadas. O problema é político. O problema não é construir uma escola para que as crianças de Mucambeiro tenham dignidade. É isso que o povo tem que saber. É isso que o povo tem que saber. Né? Porque fica falando... Então é um problema político de, sei lá, quem encontra... É um projeto do Zema. O microfone está horrível. O projeto do Zema. Agora, falar... A gente que conhece a realidade, quem foi lá, né, falar que não teve oitiva, me desculpa, senhores. Desculpa. Teve uma reunião com os professores, pais representantes, explicando a situação. Uma das preocupações minhas, eu conversei com o Efraim um dia, eu falei, Efraim, dá para a gente amarrar a questão dos designados. O Ito sabidamente falou assim, pois não, vamos fazer isso. Os designados, falei isso, inclusive, acho que eu falei, não sei se eu falei isso com o Marcos, mas as outras coisas que eu falei, porque eu falei. Há como amarrar. A pessoa pode aproveitar o tempo dele no município. Então, assim, foi diálogo sim, teve conversa sim, falar que não teve publicidade. Aqui nessa casa legislativa, nós chamamos as pessoas, através da sugestão do próprio prefeito, falou, gente, o Ito está sugerindo criar um grupo de pais para ir lá. Os pais foram lá, nós fomos lá, ficamos 3 horas e tanto conversando. Teve choro, teve tudo. Aí falar que não teve diálogo, desculpa, gente, me desculpa. E a vocês que nos assistem também, porque assim, rede social é muito fácil. Falar que a gente não conhece o projeto, falando que eu tenho que pesquisar em WhatsApp, o Google, para saber o que é o projeto. Falar que... Ontem eu falei uma coisa, aí já vieram com outra coisa. Eu falei assim, gente, olha a reportagem tendenciosa. Municipalização das escolas de Matosinhos. Não é das escolas de Matosinhos. O Valdemar já estava claramente, já foi lido aqui, falado que o Valdemar tem um aditivo foi proposto até para o nosso colega Cacá, depois, só que falando que o Valdemar não será municipalizado. Ou seja, para municipalizar o Valdemar, teria que passar de novo por todo um processo. Mas aí não. A discussão, eu não entendo por quê, fica parecendo, inclusive uma colega falou desse jeito, lá no grupo de WhatsApp, mas foram somente pais desqualificados. Peraí, aí o poder público não tem controle sobre isso. Me desculpa, me perdoa. Isso aí é sacanagem. Alguém falou assim, mas só 17 pais? Gente, no outro foi 10, para mim foi bem representado. Foi bem representado. Então, essas justificativas, para mim, elas parecem muito rasas. Muito rasas. Né? Eu acho que a gente tem que ter justificativa mais plausível. Falar que o projeto Mão Dada é ruim, por falar que é ruim, bom, eu não sei. Eu sei que também não é que eu não sei o que é o projeto. Agora, ruim para quem? Ruim para o Valdemar? Claramente ruim. O próprio prefeito reconheceu isso. O município de Matosinhos jamais teria condições, jamais não, pelo menos no momento, de dar as condições que o Valdemar hoje oferece. As minhas 2 filhas estudaram lá. Os alunos saem ali, realmente. Por quê? Tem uma estrutura. Não é porque é do ensino... Eu até falei isso com o Marcos também ontem. Porque o pessoal, ao mesmo tempo que reclama da escola estadual, eles elogiam. Então o Zema está fazendo bem, está fazendo mal. Isso não me interessa. Agora, usar como parâmetro, tudo bem. Agora, tentar colocar a palavra na boca da gente. Ou tentar falar que não teve isso, não teve aquilo. Ou distorcer, falar que a única justificativa para municipalizar o Felícia é porque os meninos, crianças, que para mim já seria mais que suficiente para municipalizar, crianças frequentam banheiro com adultos. Não foi só isso não. Não foi só isso não. Estava lá o senhor Marcos e a outra senhora da sindicato, que eu não sei quem que é, estava a minha procuradora, se eu estiver falando, quem quiser pode dou da liberdade, se quiser eu levo o microfone para vocês falar. Eu não tenho uma vírgula de mentira aqui. Se tem uma coisa que eu gosto, é seriedade. Agora, distorcer, ir lá fora, gravar vídeo falando que já estava armado. Armado o quê? O que está armado? Nós estamos conduzindo uma reunião aqui, por quê? Nós não temos nada que embarque essa reunião. Essa Casa Legislativa tem que ter autonomia. Nós sabemos sim o que o TCE recomendou. Recomendou que o Executivo não faça mais. E o que tem a ver isso com a autorização daqui? A autorização daqui se amanhã voltar a fazer, ou se amanhã tiver tudo legal, o Executivo está autorizado a pegar lá, fazer o projeto. Aí, outra coisa que eu vou falar, só para encerrar, o Marcos falou assim, dos 4 milhões. Por que não faz com o próprio dinheiro? Gente, por que eu não posso pegar o dinheiro? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Se eu vou aderir, se eu vou construir uma escola, se eu vou municipalizar... Aí o pessoal falou assim, faz uma escola. Se eu fazer escola, eu não estou municipalizando, não? Ou vocês acham mesmo que o Zema vai fazer uma escola, lá no lugar que 60 e poucos alunos, vai fazer mais... Não vai. Então, assim, todas as justificativas, elas vão assim, faz uma escola, construa banheiro. Mas se o município vai construir banheiro, fazer escola, ele não está municipalizando o ensino, não? Ou eu sou muito leigo para isso? Talvez eu seja. Talvez eu seja. Né? Mas é isso. Então, é só para a gente, né, realmente fazer esse debate. O pessoal gosta de debate.
Eu falei, aí todo mundo que me acompanha gosta de saber, né, do passado, pode ter certeza disso. Eu falei lá atrás. Toda vez que eu votar aqui, um voto vai ser justificado. Seja ele, eu vou agradar todo mundo sempre? Nunca. Claro que não. Agora, eu vou justificar. Vocês jamais vão ver eu fazer um voto polêmico aqui e falar assim, não, ou sim, não. Se for polêmico, eu vou justificar. Eu vou votar sim, eu vou votar não, e falo por quê. Isso vocês podem esperar de mim. Responsabilidade. Com a palavra, vereador Durute Maciel. Boa noite, companheiros que representam o povo. Boa noite, povo presente. Ontem, gente, eu votei sim ao projeto, porque, inclusive, eu mencionei que eu tenho que fazer 2 cirurgias no meu joelho, sabe? E essa cirurgia eu estou fazendo tudo pelo SUS, que minha esposa tem o SUS, sabe? É o Ipseng, quer dizer, vocês me desculpem, o Ipseng. Então, o que acontece? A minha esposa, a vida toda, lutou pelos professores. Vocês aí, ó, tem professores, vocês, todo mundo sabe disso, que minha esposa Márcia sempre lutou muito e nunca foi em nada, tá, gente? Então, eu votei sim aqui hoje, ontem. Por quê? Porque espero eu, tá? Nós aqui, nós temos a certeza que nós vamos dar dignidade àquele povo de Mucambeiro, tá, gente? Porque o governador Zema não tem compromisso com porra nenhuma, tá, gente? Não tem compromisso. Vereador, só peço cuidado, né, com as palavras. Então, gente, eu votei sim ontem, tá? E estou votando sim hoje, porque a minha esposa falou do Durute. A municipalização é preciso, tá? A minha esposa toda a vida lutou em prol da classe dela, tá? Então ontem eu votei sim, estou votando sim por isso. Senhores, cuidado com o microfone. Do mais, muito obrigado, tá, gente? Muito bem, vereador Durute. Com a palavra, vereador Emanuel Sincero. Boa noite a todos, público presente, novos vereadores, público online também. Não poderia deixar de participar desse debate aqui, da discussão desse projeto. Primeiro, justificar que não estive ontem por motivos diversos, mas justificados, mas não poderia deixar de participar dessa reunião e da votação desse projeto para apoiar os novos pares aqui, que têm enfrentado essas polêmicas aí. Acho que foi interessante essas discussões em todas as redes aí nos últimos dias. Isso nos ajudou a dar uma importância, relevância a esse debate, esclarecermos mais, conversarmos mais com a população, especialmente a de Mucambeiro, né, que utilizam mais essa escola aí, e dizer que eu confio, assim, participo da Comissão de Educação na Câmara, tem a presidência do Everton aí, que é o meu presidente, então acredito que a Comissão de Educação desempenhou um trabalho muito bacana na discussão desses projetos aí. O Everton nos representou nas reuniões, inclusive na primeira reunião com a Escola Valdemar e nas demais reuniões aí. A gente conhece a competência do Everton como vereador, como gestor da educação também. Acredito muito também na competência da Inês, que inclusive a Inês, na gestão dela como secretária de Educação, não só na atual gestão do Ítalo, em outras gestões também, foi os momentos que Matosinhos elevaram o índice de qualidade da educação, alcançou os maiores índices, né, de desenvolvimento da educação do município, foi na gestão da Inês. Então, eu acredito que com essa coragem, essa vontade do Ítalo de estar municipalizando essa escola em Mucambeiro, essa preocupação do Ítalo de estar desenvolvendo a educação, está trazendo mais estrutura para a educação do município, e nós estaremos engajados nessa empreitada com o prefeito, com a secretária de Educação, com a Comissão de Educação da Câmara, com a Comissão de Educação da Secretaria de Educação, a Comissão dos Professores. Então, eu acredito que nós não deixaremos ninguém desguarnecidos da missão de trazer uma educação de qualidade para o município de Matosinhos. E, de outra forma, também quero justificar que, infelizmente, se o Estado ele está, o Zema, né, na atual
situação do Estado, na atual conjectura, no atual momento que o Estado vive, de dívidas com a União, de vontade de diminuir despesas. E o Zema, então, eu acredito que ele assim, a cada dia, ele tem demonstrado menos vontade de investir na educação dos nossos jovens, né? Ele está tentando entregar as escolas que ele pode para o município. Enquanto ele está tentando entregar, diminuir, né, os investimentos, está demonstrando pouca vontade de investir na educação, o nosso prefeito está demonstrando muita vontade. Os 6 primeiros meses aí, deixou bem claro isso para a população. Ele está com muita vontade de desenvolver a nossa cidade, principalmente a educação também. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, eu quero aqui manifestar meu apoio ao prefeito, à secretária Inês, ao Everton, à Comissão de Educação e a todos que apoiam o projeto. A gente sabe que foi um dos projetos mais polêmicos que nós tivemos nessa atual gestão, mas eu acredito que é válido essa polêmica, essa discussão. Eu acredito que nem todos vão ficar satisfeitos, né? Não vai agradar a todos. Mas eu, assim, na minha razão aqui, no meu íntimo, eu vou apoiar esse projeto, porque eu acredito que, apesar de todas as discussões e desavenças aqui e ali, alguns concordam em uns pontos, outros não, e eu até não vou tirar a razão de quem discorda também, não. Acho que cada um tem um motivo, né? Toda a bagagem que eles tiveram, tanto na educação quanto como vereador, ou todas as bagagens que eles têm para chegar até aqui, têm autonomia para chegar, discutir o projeto. Então, também não vou tirar a razão nem a autonomia de ninguém e a autoridade de chegar a discutir o projeto, né? Mas, nesse momento, eu vou manifestar o meu voto, meu apoio aos novos colegas que manifestaram favorável ao projeto até o momento. Agradeço a oportunidade. Muito bem, vereador. Fazer uma ressalva aqui, que não é nem questão de ser contra, não. É o direito de qualquer um divergir. Essa casa aqui não tem que concordar com nada. Nem se for projeto porque é da base da oposição. É o direito, né? O F bem colocou isso. É direito de divergir mesmo, né? Com a palavra, vereador Carlos Biga. Depois eu passo para o senhor, Brandão, se o senhor quer falar. Boa noite a todos, os nobres pares, o público presente. Sou Eli Kamizaski. Que bom você estar aqui junto conosco. Ele está ouvindo, está participando ao vivo. É bacana ter a sua pessoa aqui. Você já esteve no meu gabinete e as portas estão abertas. A hora que você quiser vir, conversar, falar a respeito de qualquer coisa, estou à disposição, como eu falei ontem aqui no plenário. Cumprimentar também o público online. Quero, primeiramente, aqui no uso da minha palavra, esclarecer para a população de Matosinhos que nem todos estão cientes do que é essa lei que nós estamos aprovando aqui se trata na íntegra. Essa lei que nós estamos aprovando aqui é uma lei autorizativa. Essa lei aqui não determina hoje a municipalização ou não da escola. Nós tivemos um diálogo amplo com o prefeito, tivemos um diálogo amplo também a respeito da municipalização, aqui em Matosinhos, em Mucambeiro, para entendermos a necessidade de cada coisa. Vendo as situações aos quais a Escola Felício em Mucambeiro está passando, a necessidade daquele pessoal, ouvindo os pais, ouvindo os professores, quero deixar aqui também bem claro aos professores da Escola Felício em Mucambeiro que nós não estamos tratando aqui, como o Everton falou, dos professores. Os professores, na verdade, têm sido heróis de carregar no peito e na raça aquela escola naquela situação precária de estrutura. Nós estamos falando aqui de estrutura física, nós não estamos falando aqui de professores, estamos falando de espaço, estamos falando de ambiente perigoso para as nossas crianças. Ao diálogo que nós tivemos com o Ítalo e com os professores e os demais vereadores que quis participar, foi tratado única e exclusivamente a respeito dos prós e os contras. O que seria bom para a escola de Mucambeiro e o que seria ruim. Uma das maiores preocupações lá foi com os funcionários, foi com os professores, com o diretor, com o vice-diretor, com todos os professores. Como o Duruti falou aqui ontem, a única coisa que o prefeito não conseguiu garantir para os funcionários é o IPSENG, porque isso realmente é do Estado. Então, quem é contratado não tem como receber IPSENG pelo município. Isso aí realmente é uma perca que os professores contratados vão ter.
Porém, os professores que são concursados, é garantido a eles o direito de permanecer no Estado até que se aposentem. Isso não foi vedado para eles. Então o pessoal fica criando um misticismo danado, falando um monte de coisas que não esclarecem para a população o que é que está acontecendo. E, além de os professores, a minha maior preocupação são com as crianças. É eles que são indefesos. Inclusive o senhor Marco aqui vem falando, na sua casa vai ter um banheiro para menino de 17 e um para 16. O senhor Marco, na minha casa não, porque eu estou lá para educar. Eu estou lá para observar. Na escola eu não estou, não. Então é muito fácil. Pega o seu filho de 6 anos e põe com a turma de adolescente, de jovem de 16, 17 anos. O meu, não. O meu eu quero para ele que ele conviva com crianças da idade dele, com a cabeça igual a dele, para aprender coisa de criança. E que os professores tenham liberdade de ensinar eles com tranquilidade. Eu não quero um filho meu naquele ambiente. Eu quero meu filho numa escola ao qual ele vai estudar com crianças da idade dele. É muito fácil para você sair de Sete Lagoas, chegar aqui e ficar falando coisa de história que você não conhece. Falando de escola que você nunca entrou e nem passou na porta. Ficar tomando decisões, falando aqui a respeito de coisa que não é sua. Eu fui eleito pelo povo para ser vereador e representar esse povo. E toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomá-la. Agrade ou não agrade. Eu vou tomar, eu vou me posicionar, porque eu fui eleito para isso. Vocês têm direito, como foi dito, de divergir, de não concordar, de não aceitar, mas não quer dizer que com pressão, como você disse no vídeo lá, nós vamos ceder ao que vocês querem, não, tá? Fica bem claro que aqui não tem nenhum covarde, não tem ninguém que está com medo de pressão de nada, tá? Eu fui eleito exatamente pela coragem que eu tenho e foi me dado esse direito de estar discutindo, de estar debatendo e de estar votando. E já falo de antemão, é sim a essa lei autorizatória que autoriza o nosso prefeito a estar discutindo as questões da municipalização. Foi nos dado uma garantia pelo prefeito que nada vai ser entregue ao governo, ao Estado, antes que seja novamente revisado pelos vereadores, pelos professores e debatido com os pais. Muito se fala que não houve diálogo. Só foi 17 pais, foi 17 que quiseram participar. As próximas discussões, quando for apresentado, aqueles que quiserem participar do debate, é livre. Nós não fizemos debate em lugar fechado, proibindo a entrada de ninguém. Lá esteve livre acesso para qualquer um que quisesse ter participado, porque foi feito no espaço público. Sem mais para o momento, Carlos Biga, quem conhece, confia. Muito bem, vereador. Com a palavra... Vai falar, doutor Brandão? Com a palavra, José Raimundo Brandão. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, nobres colegas, público presente, público de casa, funcionários da casa, todos os ouvintes. Primeiramente, eu vou dizer que a educação tem 2 atores muito importantes, os professores e os alunos. Meus respeitos aos professores. Até hoje eu sei o nome da minha primeira professora, Dona Glorinha. Foi o primeiro passo meu na escola até chegar na medicina. Então, 2 coisas importantes, professor e aluno. Durante toda essa discussão, eu formei a minha opinião baseada em fatos. Eu não vou entrar na questão política, porque eu já fui gestor de saúde, já trabalhei no serviço público a vida inteira. Eu sempre acho que o município é melhor gestor do que o Estado. O Estado trata os municípios com poucos habitantes como habitantes de segunda categoria. As coisas melhores vão todas para as cidades grandes. Os municípios pequenos são tratados como segunda categoria. Isso é fato. Na saúde é bem visível isso. O que eles pagam por cabeça a Belo Horizonte, a nós aqui é uma miséria. Então, eu tenho certeza que o município é melhor gestor do que o Estado. Então, o que me fez tomar a decisão? Primeiro, fui ao Poder Executivo Municipal. Executivo, prefeito, você tem condição de segurar essa barra, você vai melhorar a vida dos alunos, você vai fazer uma escola melhor? Ele falou, vou, é compromisso meu. Fui na Secretaria de Educação, que é uma pessoa que eu já tenho uma relação há muitos anos, é uma educadora nata, passou a sua vida na escola, né? Então eu tenho muita confiança na sua palavra, Brandão, eu sou a favor da municipalização. Ouvi os vereadores do município, do distrito de Mucambeiro.
eles são a favor da municipalização, que estiveram lá, conversa com o pai. Fui à escola, dona Felícia, conversei com o diretor e o vice-diretor. O que você acha disso aqui? A escola, Brandão, infelizmente, ela não é adequada para o que está sendo feito. Então, aí eu formei meu voto a favor da municipalização dos primeiros anos dessa escola lá, tá bom? Pois eu vou votar sim nesse projeto, e sem discussão, sem falar na questão política. Muito bem, vereador doutor José Raimundo Brandão. Com a palavra, vereador doutor André. Boa noite a todos, público de casa também que nos assiste pela TV Câmara, público presente, nobres pares. Saudar aos nossos funcionários que estão aí trabalhando e fazendo a manutenção para que essa reunião possa acontecer nos bastidores. Importante a gente ressaltar, a Felícia é uma escola que realmente precisa de investimento, é uma escola que precisa, não digo do olhar humano, como já foi dito, a questão dos professores, eles têm uma dedicação, eles têm algo que é extraordinário, que é algo além do que eles podem até fornecer, que é amor, essa dedicação ao trabalho, ao ensino, a essas crianças. Mas quando a gente verifica a escola, quando a gente vai à escola Felícia Fernandes e vê a situação e a condição que se encontra aquela escola e a que os alunos estão ali estudando, que poderia ser melhor e que poderia ter um suporte maior, a gente percebe que a gente precisa de mudança, sim. Claro que a condição de um governador interfere muito, não necessariamente uma pessoa que prioriza a educação, como a gente tem visto, mas o governo municipal abraçou essa causa. E o governo municipal hoje, através do nosso prefeito Ítalo, está aqui se dispondo a negociar e a fazer o melhor pelo distrito de Mucambeiro, pelas crianças que lá estudam. Essa votação de hoje não quer dizer que estamos aprovando a municipalização. Nós estamos ampliando o diálogo para que possa trazer para a sociedade abertura e dando aval para o prefeito que possa conversar com o governo estadual e que ele mostre o que pode, né, ser feito, ou que ele passando esse bastão para o município, que poderia melhorar para essas crianças, para essas crianças, para esses alunos e para o nosso ensino. Isso é importante a gente dar esse aval, por isso que o meu voto também é favorável. Já me posicionei há mais tempo e reforço o meu voto aqui hoje. Muito bem, vereador doutor André. Com a palavra, vereador Flávio Diniz, Flavinho do Sítio. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, novos pares. Presidente, peço para discutir do meu lugar. Boa noite, público presente. Boa noite, público de casa aí. Então, faço das minhas palavras dos novos pares aí, né? Fui muito feliz nas palavras. O Everton, o Biga, doutor André, Gessi, Duruti, Brandão, todos aí, Manuel. Eu, como morador de Mucambeiro, do distrito de Mucambeiro, convivendo lá na escola praticamente todos os dias, né, com os alunos que convivem comigo praticamente toda semana no projeto social nosso lá. Então, eu vou até a escola toda semana até para cobrar deles o estudo, o comportamento, e nisso aí até as brincadeiras com eles lá. Então, quando a gente fala manipulação aqui, gente, não é totalmente Felícia, não. É do 1º ao 5º ano. Que muitos aí estão falando, vai tirar a escola Felícia, está implantando na cabeça de alguns pais, moradores de Mucambeiro. Não, a Felícia vai continuar onde que está a Felícia. Nós vamos municipar, talvez vamos, não tem nada concreto não, igual o novo padre falou aí, nós vamos dar uma carta para o prefeito, fazer uma negociação. Se ele achar bem,
juntamente com nós e juntamente com a população e os professores, vamos municipar ou não. Então, eu quero deixar aqui também que o meu voto vai ser sim para a manifestação do Felícia, do 1º ao 5º. E hoje eu fiquei até meio triste com alguns prints, alguns áudios recebidos, que pessoas em grupo de WhatsApp falando que tinha que brigar pelo povo de Mucambeiro, que o povo de Mucambeiro é leigo. Isso me deixou muito triste, que os 17 pais que foram lá não representavam a população de Mucambeiro. Por que não? Por que os 17 pais não podiam representar a população? Porque eles, sim, todos os pais foram em grupo, todo mundo foram lá e foram avisados que tinha reunião. Fomos na escola, avisamos os funcionários que teria a reunião. Então, fica muito triste. Eu sei que a dificuldade de alguns pais lá, que a maioria, vamos falar assim, Mucambeiro é dormitório, sai de madrugada para trabalhar, chega à noite cansado, e o serviço de casa, para quem é dona de casa aí, ou é dono de casa aí, sabe disso. O serviço de casa é mais pesado do que o serviço lá fora. Então, tem que chegar já para arrumar a casa, fazer a marmita para sair no outro dia. Então, talvez nisso a gente teve pouco público lá, mas estava ciente. O que eu pude passar com os pais, com o ônibus escolar lá, conversando com alguns pais, eu fui conversando, eu fui dialogando, fui escutando eles, para entender também qual era a dúvida deles, qual era a minha dúvida, para mim fazer a minha escolha também. Não é porque eu sou da base, que eu sou amigo do Ítalo, que o prefeito está fazendo, que eu vou votar aqui sim, que eu vou votar não, não. Se eu ver que é uma coisa ruim para o meu distrito, para o meu município, eu vou votar não. Agora, hoje, esse projeto é sim escancarado. Não tem como não falar. E falar do Felícia, a educação do Felícia, ninguém, igual vocês falaram, ninguém que está falando da educação. Os professores lá é excelente. A direção é excelente. Não está pior por causa deles. Não estaria pior. Porque se eles não tivessem lá, estaria pior. Então, para quem sai falando as coisas do Felícia, vai lá e conheça. Igual alguns novos pares foi lá ontem e conheceu a estrutura. Então, você aí de fora, que está falando que o povo de Mucambeiro é leigo, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então, desde mais, eu agradeço a todos, tenham uma boa noite, só isso. Muito bem, vereador, muito bem colocado. Perdão, é óbvio que eu vou passar para você, com toda certeza. Porque, veja bem, eu acho que para nós é muito confortável votar sim ou não de um caso de Felícia. Por quê? Eu falei isso com o Flavinho um dia. Flavinho, você e o César, vocês estão mais ou menos enrolados, tá? Perguntei, Flavinho, vocês podem puxar no vídeo, vocês gostam de ficar puxando vídeo? Quando veio a primeira vez o projeto para cá, Flavinho, vocês conversaram com a população? Conversamos, então, ok. Com a palavra, vereador César, também de Mucambeiro, seu depoimento, por favor. Cumprimento a mesa diretora, no nome do GC, cumprimento demais edis, público está aí presente, público de casa, boa noite a todos. Falar do Felícia, eu estudei no Felícia nos anos 80 e já tinha esse problema do governo não dar atenção ao Felícia. Na época de Soábito e outros prefeitos, eram eles que davam manutenção no Felícia aqui em Mucambeiro. Então, o Estado nunca olhou para o Felícia. Eu conversei com o prefeito, também acho uma boa ideia da primeira à quinta série estar fora lá do Felícia, municipalizar. Eu acho que vai ser melhor para os discentes, para os docentes, né? Bem melhor. E o Ítalo me deu a palavra que vai manter, então eu acho que essa decisão é dele, cabe a ele cuidar aqui de Mucambeiro. E alguns que falaram aí que o pessoal de Mucambeiro são leigos, estão enganados. O pessoal aqui não é leigo, não. Parabenizo o Flavinho pela fala e os demais vereadores aí. Mas nós estamos aqui, estamos junto com ele e vai ser melhor para o Felícia. E só lembrando a história aí, para quem não sabe, Felícia Fernandes Campos é a mãe do doutor Jurandir da Costa Campos aí, da Câmara. Um abraço a todos aí. Meu voto é sim. Muito bem, vereador César. Eu acho que dessas falas aqui, lógico, com respeito a todos os colegas, foi bom que vocês falaram. Acho que não poderia faltar vocês. Ninguém melhor que discutir aquilo que é da comunidade. Só para lembrar de novo o que é comunidade. Comunidade escolar, o cara pode morar em Mucambeiro, mas se ele frequenta a escola do Valdemar, a comunidade dele é aqui, vice-versa. Então, nós temos que ter noção do que é comunidade escolar. E a comunidade escolar, só repetindo, foi ouvida sim. Parabéns, vereador César, parabéns, Flavinho. Com a palavra, José Miguel. Boa noite, presidente, mesa diretora, novos pares. Cumprimento aqui
prefeito Ítalo Moraes Borges, chefe de gabinete, o Rogério Ribeiro, Sueli, na pessoa feminina, e demais pessoas público presente. Pessoal do sindicato aí, meu professor Geraldo e demais. Boa noite. Sem muitas delongas, deu para todos verem aí a respeito do projeto. Não há o que discutir contra, né, fatos, né? Não há argumentos, pois só quero manifestar aqui que realmente eu estive presente também com o doutor Brandão. Fomos à escola, ouvimos também a comunidade, o diretor, vice, presenciamos, né, essa diferença de idades entre crianças, né, e demais adolescentes, usando o mesmo espaço. Não preciso ficar também falando que todos já sabem. E dizer a todos que eu sim estou favorável e vamos sim à luta. É o melhor para o Mocambeiro hoje, porque infelizmente, como o doutor Brandão mesmo falou, o governo não está nem aí para o município. Cabe a nós vestir a camisa e somos sim obrigados a tomar decisões. O que é melhor para a nossa comunidade, o que é melhor para Mocambeiro hoje é sim, é a gente municipalizar aquela escola. E observação, né, gente? Todo mundo está falando, o pessoal de Mocambeiro é contra tal. Cadê o pessoal de Mocambeiro aí falando que é contra? O silêncio fala por si só. Boa noite. Parabéns, José Miguel. Muito bem, vereador José Miguel. Acho que não tem mais ninguém, né? Vamos dar andamento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação PL número 2852 de 2025. Perdão? Não, dia de resposta de quê? Ô, São Marcos, me perdoa, nós temos um regimento interno no dia, não tem, o vereador tem direito de fala, né, o senhor falou. Não, na hora se ele me questionasse, não. Mas ele pode vir aqui na última sessão, o senhor fica aberto, o senhor pode se inscrever, o senhor como sindicalista, fica à vontade. Vamos dar andamento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação PL número 2852 de 2025. Sendo o quórum de maioria absoluta, passo a palavra ao secretário para que faça a chamada dos vereadores e registro dos votos. Registro de votos em segundo turno ao projeto de lei 2852 de 2025. Vamos aos registros dos votos. André Barbosa Moreira. Sim ao PL 2852. Baltazar Rei Maciel. Sim. Carlos Alberto de Souza. Sim ao projeto. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Não ao projeto. César Antônio Pereira. Sim ao projeto. Emanuel Barbosa Sincero, sim ao projeto. Everton Luiz Diamantino de Souza. Sim ao projeto. Flávio Diniz Vieira. Sim ao projeto. Gerci Gonçalves do Carmo. Sim ao projeto. Ildeu Lopes de Oliveira. José Miguel Dias Filho. Sim ao projeto. José Raimundo Brandão Teixeira. Sim ao projeto. Júlio César Souza Moreira. Sim ao projeto. Então, portanto, projeto de lei 2858 de 2025, com 11 votos favoráveis, um contrário e uma ausência. Portanto, declaro aprovado em segundo turno o PL número 2852 de 2025 por 11 votos favoráveis, um voto contrário, nenhuma abstenção e uma ausência. Considerações finais, conforme previsão no artigo 142 do Regimento Interno. Impressa a lista. Com a palavra, professor Everton Luiz, União. Senhor presidente, peço permissão para o local de fala.
Fique à vontade. Na verdade, aproveito esse momento para pedir aqui a Copasa. Né? Tem sido pauta aqui dessa casa constantemente, mas nós, moradores, principalmente do bairro Estação, tem uma obra que foi iniciada ali, próxima à ponte, e foi divulgado que o prazo dessa obra seria em torno do dia 16 até o dia 30, e o prazo passou. Né? Assim como o vereador Ideu também já fez uso de indicações aqui, hoje eu venho pelo clamor da população. O que está acontecendo? Como a via ela está interditada, nós temos ali o desvio pela Avenida Jurandir Campos, e que está um tumulto. Graças a Deus, o nosso pedido ao Rogério, secretário de governo, a Transmatos, tem contribuído muito no horário de pico para ajudar. A minha grande preocupação, fica aqui até sugestão para o governo também, é porque ali, justamente na esquina, onde há o embarque e desembarque das crianças para o escolar, é onde nós estamos tendo o desvio, ônibus, carretas, carreta que quebra, carreta que derruba poste. A gente sabe que para o desenvolvimento de uma cidade a gente precisa de obras e o transtorno vai existir. Mas a gente cobra, né, enquanto cidadania mesmo, que a Copasa possa ter uma postura mais firme em relação a essas obras. Assim como o vereador que lá já esteve, eu estive em alguns momentos, horário de trabalho, e estava tudo parado. Pode ser que tenha realmente alguma justificativa, mas até quando? Quando? A população quer saber quando nós teremos essa obra ali realizada para que a cidade possa voltar a ter uma organização do trânsito, lembrando que não é só o trânsito do bairro Estação. É a única via tecnicamente de acesso dos moradores também de Capim Branco. E fica também para a Copasa o pedido para a rua Rio de Janeiro. Né? Os moradores têm pedido até para que a gente possa pedir o caminhão-pipa, mas está impossível a situação lá. E a obra já tem também aí em torno de 40 dias. Então nós pedimos à Copasa mais uma vez, se fosse do Executivo, eu iria pedir ao Executivo. Não é do Executivo essa competência, mas que a Copasa possa ter uma maior responsabilidade com essas pessoas, que informe, olha, vai ter mais 30 dias de obra, tudo bem, mas a transparência ela tem que existir. Então, que comunique a comunidade, porque nós, vereadores, já estamos ficando sem resposta para a população em relação a alguns transtornos, e aí, infelizmente, relacionado ao serviço da Copasa. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. De fato é isso, né? A gente, acho que talvez uma placa explicando a estimativa, realmente é horrível aquilo ali. Com a palavra, vereador Dr. José Raimundo Brandão. Presidente, peço permissão para falar aqui no meu lugar. Fique à vontade. Boa noite para a mesa, boa noite, nossos colegas, público presente. Eu concordo com o Everton. A Copasa gosta de fazer buraco, mas também gosta de não tampar o buraco que ela faz. Tem vários lugares na cidade, inclusive no Bom Jardim, então é uma bagunça. Mas hoje eu queria pedir ao nosso amigo que passe uma foto no vídeo ali de uma reunião que nós fizemos ontem. Há pouco tempo nós fomos a Brasília, na Marcha dos Vereadores, e eu tive a grata alegria, levado pela mão dos prefeitos, de visitar o gabinete do deputado Diego Andrade. E lá eu fiz as minhas queixas. Matozinhos tem 2 bairros que estão sofrendo com a falta de energia elétrica. O bairro São Miguel e as Quintas da Fazendinha. Não precisa de nenhuma alteração climática. Chega na hora, a energia não é suficiente e dá um apagão. Se um cachorro latir, um boi berrar, a luz apaga. Não precisa de mais nada. Então, graças a Deus, ontem nós fizemos essa reunião com a ajuda do nosso prefeito, veio todo o staff da CEMIG aqui, nós nos reunimos no gabinete, depois fomos ao São Miguel, guiados pelo Luiz Fernando, que tinha me feito esse pedido, que eu levei ao presidente. O Luiz Fernando foi mostrando as ruas
onde a luz apaga, onde a luz não apaga, e ficou bem claro que a rede elétrica está insuficiente. Depois também nós visitamos as quintas da Fazendinha, constatamos a mesma coisa, que a rede elétrica não é suficiente para suportar a carga. A rede é de 1980, quando as quintas da Fazendinha tinha 2, 3 moradores, hoje tem mais de 300. Então ficou esse compromisso, eu espero que nós vamos continuar lutando, que o prefeito continue dando apoio e peço a essa comunidade que espere que nós estamos lutando para melhorar a energia nos 2 locais, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Muito bem, doutor José Raimundo Brandão, parabéns pela atuação. Tá? Outro dia eu acompanhei o senhor lá fazendo o dever de casa, fazendo o trabalho da LDO, muito bem. Com a palavra, o vereador Carlos Biga. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar a tia Fê, que chegou aqui agora, né? Seja bem-vinda, tia Fê. Realmente a gente tem umas correrias e nem sempre dá para estar o horário que a gente quer, onde é que a gente quer, né? Mas essa noite eu quero falar a respeito da minha indicação aqui que foi atendida ao secretário de governo Rogério Ribeiro, que pediu o pessoal, junto com o pessoal de obra lá, para estar limpando aquela pracinha ali do Alvorada, que o pessoal estava reclamando do mato que estava muito alto, o pessoal gostou muito, e me pediram para estar aqui fazendo esse agradecimento. Mérito para quem tem, né? O que tem, a gente vem aqui e cobra, então quando é resolvido, a gente tem que vir aqui e também estar agradecendo pelas coisas que têm sido feitas. Tem coisas que parece que é pequeno para alguns, para outros é de grande importância e relevância. É só isso, sem mais pelo momento. Muito bem, vereador Carlos Biga. Com a palavra, Flavinho do Sítio. Peço permissão de falar do meu lugar, presidente. Fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, hoje aqui mesmo é só mesmo para agradecer. Ontem tive uma reunião com a Eli, com o Djalma, secretário de saúde, subsecretário, reunião bacana. Então, agradecer eles pela recepção lá e uma conversa muito boa. Agradecer o Anderson, né, que está prestando um belo serviço aí na Secretaria de Obras, juntamente com o Braia. Agradecer aí também o Breno aí, né, que está aí com a gente. Avisar que semana que vem nós fazemos um agradecimento para você aí, viu, Breno? Então, parabéns para vocês também aí, pela atitude suas aí. Semana que vem a gente complementa aí juntamente com o professor Everton aí. E agradecer mesmo o Rogério aí também, o Mucambeiro, sobre as limpezas que está acontecendo lá, sobre as ruas que foram feitos os paliativos, sobre tá molhando lá, né, o caminhão-pipa, eu sei que está difícil, mas quando pode tá indo lá e tá molhando. Então eu agradeço aí o Rogério, o Braia, o Anderson aí, que está, como se diz, fazendo todos os esforços para tá deixando o Mucambeiro bacana. Então agradecer ao prefeito, ao Cidirley também, por tudo que está fazendo por Matozinhos. Então, Flavinho do Sítio, eleito pelo povo, trabalhando pelo povo. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, vereador. Já avançando para o sinal. Por sinal não, né? Por final. Talvez é o sinal mesmo. Cumprimentar aqui as autoridades presentes, na pessoa do nosso colega e prefeito Ítalo Borges. Cumprimentar a visita. Venha mais, Sueli, Camisaca. Fernanda, cumprimento os demais sindicalistas. Rogério, eu cumprimento aí os demais do Executivo e a vocês que são presentes aqui, né? Muito obrigado a todos por terem vindos. Mas é isso, né? Foi um dia bacana, foi um dia de discussões, porém respeitosas. Isso tem que prevalecer nessa casa, né? O tema é polêmico? Polêmico. O respeito tem que ter sempre. E uma coisa que a gente tem que aprender demais, falava isso hoje com um nobre colega ali, a gente tem que separar muito a pessoa do político. Eu sei separar isso. Pode dar porrada à vontade de Sueli, pode dar Fernando, pode dar quem quiser. No GSI político. Eu tenho certeza que lá fora um abraço é como GSI, cabeça. E fica essa dica para vocês. Gente, não leve para o coração. De verdade, eu fico acompanhando o grupo aqui. Tem hora que dá vontade de a gente participar. Eu não participo porque assim, a gente sabe que gera polêmica. Tá? Então eu evito, mas eu vou fazer igual um colega hoje sugeriu. Quando quiserem conversar comigo, estarei aberto, estarei aqui no meu gabinete, pode conversar, nunca neguei isso para ninguém.
porque às vezes as pessoas distorcem um pouco, né? A gente fala uma coisa, inclusive dei uma resposta do dia ironizando, né, a questão fazendo uma ironia, a pessoa levou isso para um lado, né, meio que assim, como se fosse de fato uma verdade. Então a gente tem que ter cuidado, realmente, com rede social tem que ter muito cuidado mesmo, né, e a gente, enquanto pessoa pública, a gente tem que participar, é óbvio, jamais sair de grupo porque estão dando porrada em mim, não tem problema nenhum. Eu sei, conforme dito, eu tenho mais de 22 anos de janela aí de serviço público, eu sempre soube separar. Antes eu tinha uma bobagem de achar que o que estava no meu pendrive é meu, não, o que está no pendrive é do Estado. Assim como eu saio para fora, o vereador saiu, que está o GC. Embora tenha hora que é difícil separar um pouquinho, mas nesse sentido eu sei, pode descer o cacete sem dó, porque que aguenta, não tem esse problema de o vereador não. Eu sei separar muito bem as pessoas, né, do vereador, da pessoa do GC Cabeça, e eu acho que todo mundo aprendam isso. Digo vocês aprenderem isso, vocês vão ver que é muito leve, é muito tranquilo. Porque assim, uma coisa o político é isso, o político é aquilo. Outra coisa, assim, eu falava muito em defesa da Zélia. Gente, o que vocês estão fazendo com a Zélia é assédio. Vocês não estão assediando a Zélia política, vocês estão assediando a Zélia pessoa. E sempre eu carrego isso comigo. Eu tenho muito respeito, eu tenho muito medo. Não é nem muito medo, eu tenho muito cuidado naquilo que eu falo. Porque às vezes você foge um pouquinho, né, foge um pouquinho daquilo que você está querendo falar com o político e entra naquilo que você quer falar com a pessoa. Mas eu, por exemplo, GC Cabeça político, pode ser que de fato eu tenha que consultar o Google para dar algumas respostas. Mas eu, com certeza, o GC Cabeça pessoa, né, nem possível que é tão burro assim, 2 faculdades, uma pós-graduação, mais de 20 anos de experiência de serviço, por ter que pesquisar para certas coisas. É lógico que a pessoa às vezes fala até por brincadeira, mas só para movimentar o grupo mesmo. Mas a princípio é isso, né? Agora vamos sim para um texto bíblico. Nada melhor que encerrar uma noite calorosa dessa com um texto bíblico. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com você. Filipenses 4.9. Encerramento. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrado os trabalhos desta reunião, convocando os excelentíssimos vereadores para a 23ª reunião ordinária a ser realizada de forma presencial no dia 8/7/2025, às 18 horas, no local regimental, também conhecido aqui como Casa, né, Câmara Municipal. A vocês que vieram, mais uma vez, muito obrigado. Nobres colegas, parabéns pelo show de civilidade. Você, sindicalista, não se sinta ofendido, tá? Eu bato em vocês enquanto sindicato, assim, mas lógico que a gente respeita, igual o Everton diz, né? Sindicato é necessário, vocês estão lutando pelo que vocês acreditam. E a gente defende aquilo que a gente também acredita, e por isso, né, fica esse impasse entre político e sindicato. Tenho certeza que lá fora a Fernanda é a mesma amiga minha, mesmo falando mesmo fazendo uma coisinha lá assim de direito, né, mas que eu fiquei para mim, mas não tem problema, Fernanda, tá? A todos vocês, muito obrigado. Público de casa, obrigado. Peço desculpa por alguma falha aí, mas reiterando, aparentemente o site está tudo ok, né? Às vezes tem problema técnico mesmo. Pois é, mas aí mas aí realmente, mas eu não tenho domínio sobre isso. A todos vocês, boa noite. Isso aí, vamos encerrar, senão nós vamos ferir o regimento interno aqui.